This motherfucking money music right here. Olá pessoal, eu sou Eduardo Haddad e nós estamos aqui novamente no escritório da Fit House para bater um papo com vocês e ajudá-los a entender um pouco mais sobre atividade física, exercício físico e o seu treinamento. Ou então para você que é o personal trainer e que gosta de bater um papo conosco em relação à maneira como você está prescrevendo o seu exercício. Essa semana, uma das pessoas que nos acompanha escreveu com uma pergunta muito tranquila. Ela participou de um evento em alguma faculdade e havia duas vertentes nesse lugar. Algumas pessoas defendiam corridas, outras pessoas defendiam caminhadas, outras pessoas defendiam corridas de alta intensidade, inclusive falaram sobre o HIIT, o High Intensity Interval Training. E aí a pessoa me pergunta assim: e aí professor, andar ou correr? Vamos devagar. Se o seu objetivo for mudar a composição corporal, se o seu objetivo for emagrecer, eu insisto nessa tecla. Pessoal, são mais de 26 anos mexendo com isso. Você só consegue mudar o seu físico a partir do momento que você fizer uma mudança extraordinária no seu estilo de vida. Isso começa pela dieta, pela qualidade do sono, pela qualidade do seu descanso e pelo treinamento. Eu nunca vi nem ouvi falar de uma pessoa que tivesse emagrecido por conta do exercício sem ter mexido nenhuma palhinha na alimentação. Bem, agora se o seu objetivo é de fato responder a essa pergunta, correr ou andar, vamos entender, pessoal. Se nós corrermos 15 minutos ou andarmos 15 minutos, eu acho que não é muito difícil para você entender que correr 15 minutos tem um gasto da sua energia, te deixa muito mais cansado do que andar 15 minutos. Isso é razoavelmente fácil para você entender. Agora, se nós pensarmos em gastar 300 calorias na corrida ou gastar 300 calorias andando, nesse caso específico, haveria diferença? Primeiro, essa pergunta é uma pergunta completamente incabível, porque ninguém monta o exercício pensando nisso. Isso foi uma proposta que vinha nos livros de prescrição do exercício. Vamos montar o treinamento pensando em METs, em equivalente metabólico. Isso não faz o menor sentido hoje em dia. Nós prescrevemos o exercício pensando em valências físicas, resistência, força, capacidade aeróbica, tolerância anaeróbica. Nós pensamos nisso. Mas enfim, algumas pessoas insistem nisso. Pessoal, ao montar o exercício pensando corrida ou caminhada, você tem que ter muito claro que existe uma distinção entre qual o substrato energético é preferencialmente utilizado quando você aumenta a intensidade do exercício. Bem, isso é muito tranquilo de entender. Nós podemos analisar um gráfico comparando o metabolismo das gorduras e o metabolismo dos açúcares. Os exercícios com intensidades mais baixas usam preferencialmente e não exclusivamente os carboidratos como fonte de energia. Conforme nós caminhamos para a direita do gráfico, nós vamos observando a intensidade do exercício aumentando. Você perceberá uma inversão no uso desses substratos. Gradativamente vamos catabolizar, nós vamos usar como substrato energético menos gorduras e mais carboidrato. Tanto isso é verdadeiro que para intensidades muito desafiadoras, o carboidrato é usado em tal magnitude que o resultado que nós temos é acúmulo de ácido lático, produto do metabolismo dos açúcares. Essa é uma maneira de você observar isso. Dessa forma, teve uma equipe que no passado, e isso não faz tanto tempo assim não, viu? Essa equipe
eles tentaram identificar o seguinte: quer dizer que exercícios aeróbicos, se eu for aumentando a intensidade, eles tenderão ao anaeróbico até que comecem a queimar o carboidrato? Exatamente. Então eles pensaram assim: será que existe um valor máximo da corrida onde eu possa queimar gordura? Dessa forma, a equipe do Jugendrup tentou postular a teoria do Fat Max. Seria a intensidade máxima dentro da qual você ainda estaria queimando gordura. A proposta é legal, apesar desse dado não oferecer grandes coisas para a maioria da população. Mas é que depois disso, começaram a perceber qual seria o impacto de se aumentar a intensidade do exercício, pensando em qualidades físicas, proliferação mitocondrial, capilarização periférica, controle de pressão, manutenção de massa muscular, metabolismo de gordura. E eles perceberam o seguinte, presta bastante atenção: para você conseguir metabolizar o açúcar, o carboidrato, a primeira etapa, a qual nós chamamos de glicólise, acontece fora da mitocôndria. A mitocôndria é a sua usina metabólica, onde o seu metabolismo oxidativo acontece. Da glicólise, para você continuar com o seu metabolismo, seguindo ainda a degradação desse substrato, nós entramos no interior das mitocôndrias. E ao entrar nas mitocôndrias, nós vamos perceber facilmente que aquela molécula inicial ela vai ser degradada e o resultado final é o uso do oxigênio para se produzir água ao final do exercício e gás carbônico. Olha só, o açúcar, o carboidrato, foi metabolizado até a formação de água e gás carbônico. E no meio desse processo todo, uma quantidade imensa de ATP foi produzido para que você continuasse o seu metabolismo durante o exercício. Bem, acontece que se nós tentarmos entender bioquimicamente, aí é uma bagunça a qual nós chamamos de ciclo do ácido tricarboxílico, o ciclo de Krebs, nós vamos perceber que se em algum momento faltar oxigênio, aquela água não vai ser formada. Nós precisamos de hidrogênio, precisamos de água. Precisamos de hidrogênio, precisamos de oxigênio para formar a água. Se por acaso o oxigênio estiver faltando, vai se acumular o hidrogênio. E o hidrogênio acumulado resulta em produção de ácido lático. Vamos devagar. Nós estamos fazendo o metabolismo de açúcar. O produto final, piruvato. Para o piruvato poder invadir a sua mitocôndria e fazer o metabolismo energético, pessoal, nós temos transportadores, aceitadores de hidrogênio, no caso NAD, que aceita esse hidrogênio e temporariamente o transporta. Depois você vai perceber que esse hidrogênio que está ligado ao NAD ou forma água se ligando ao oxigênio, ou forma ácido lático se ligando ao piruvato, se estiver acumulado. Nossa, Eduardo, mas para responder se eu corro ou se eu ando, precisa desse rolo todo? Precisa, pessoal, porque na verdade, para muitas pessoas, a transição da caminhada para a corrida significa exatamente aumentar a velocidade da quebra do carboidrato. Nós chamamos de glicólise. Aumentar a velocidade da glicólise resulta em acúmulo de hidrogênio. Se a pessoa não tiver uma capacidade aeróbica muito boa para transportar oxigênio suficiente, esse hidrogênio que está acumulado se liga ao ácido pirúvico e forma ácido lático. Por fim, ele vai acabar limitando o seu desempenho. Ok,
Mas nós podemos pensar de uma outra maneira ainda. Muitos trabalhos em termos de exercício físico têm sido feitos com exercícios acima da sua capacidade aeróbica. Nós dizemos acima do limiar anaeróbico. Então é evidente que haverá produção de ácido lático, acúmulo, de ácido lático. Dessa forma, como é que você espera que alguém consiga metabolizar gordura se evidentemente ele está metabolizando açúcares? Ora, ele está produzindo ácido lático. A preferência evidentemente está sendo pelo carboidrato. Existe mais uma variável. Não se metaboliza a gordura na presença de ácido lático, de lactato. Existe uma limitação muito bioquímica para isso. Mas esse é um outro assunto que nós vamos discutir no momento oportuno. Pessoal, faz muito sentido então pensar da seguinte maneira: se existe um momento onde você vem fazendo o exercício, aumentando a intensidade, aumentando a intensidade, aumentando a intensidade, existe um ponto onde o acúmulo de lactato sanguíneo se torna expressivo. Esse é o seu limiar anaeróbico. Pois é, se existe esse intervalo, que no meu é uma velocidade de 10 km por hora, no seu uma velocidade de 14 km por hora, no de outra pessoa talvez a 7 km por hora, se funciona desse jeito, então nós podemos imaginar que para muitas intensidades de exercício, tiros, HIIT, Tabata Training, nós estamos sempre em anaerobiose, sempre promovendo lactacidemia, acúmulo de lactato no sangue. Como é que eu posso então perder gordura? É aí que surge um conceito de EPOC, consumo excessivo de oxigênio após o exercício. Esse consumo de oxigênio ele está diretamente relacionado com a intensidade do esforço. Exercícios mais intensos têm EPOC maiores. Dessa forma, nesse instante da sua recuperação, sim, você metabolizará muita gordura. Pessoal, andar ou correr é só você pensar em termos de periodização. Pessoas muito mal condicionadas devem começar o seu programa por caminhadas. Essas caminhadas, gradativamente, obterão maiores intensidades, passarão para trotes, esses trotes para sprints, para tiros. É importante você entender que uma progressão puramente linear, caminhadas, trotezinhos até chegar nos tiros, leva muito tempo. É mais importante ainda você parar e pensar que algumas das propostas que estão na internet são simplesmente falácias. Propor que você emagreça fazendo tiros intervalados é muito fácil. Peça para essa pessoa fazer antes de prescrever. Você vai descobrir uma coisa muito engraçada. Falar é fácil, fazer é difícil. Olha pessoal, nós podemos falar muito ainda sobre metabolismo e eu espero, num momento mais oportuno, poder falar mais sobre isso. Existe muito do que se falar sobre o exercício partindo do básico, das disciplinas mais simples. Por enquanto, fiquem com Deus e um par de dumbbells.